Dando continuidade às nossas aulas em que nós vamos falar sobre a ecofisiologia, mais focado em como a fotossíntese afeta a produtividade das plantas, nós sabemos que vários fatores ambientais ou abióticos afetam diretamente o processo da fotossíntese. E nessa aula especificamente, nós vamos ver como a luz afeta o processo fotossintético nas plantas. E aqui nós vamos fazer uma pequena recapitulação de alguns conceitos que nós já vimos quando nós estudamos a fase fotoquímica da fotossíntese. Primeiro, que nem toda radiação solar que atinge a face da Terra ela é aproveitada para o processo da fotossíntese. Na verdade, a grande maior parte não é nem absorvida e nem passa pelas plantas, é refletida diretamente na atmosfera. Mas do restante que vai atingir as plantas, apenas aproximadamente 5%, isso é variável para a gente ter um número em mente, aproximadamente 5% do total de radiação que chega do Sol à face da Terra é que é realmente convertido em energia química. O restante, ou ele é refletido, ou ele é dissipado na forma de calor, ou ele é perdido durante o metabolismo. Apenas uma menor parcela é que é realmente utilizada no processo fotossintético. Ou seja, nem toda radiação solar que atinge a face da Terra é efetivamente utilizada no processo da fotossíntese. Apenas a luz que está compreendida no espectro do visível é que é utilizada no processo fotossintético. E dentre os comprimentos de onda do visível que compreendem as ondas entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, os comprimentos de ondas mais utilizados no processo da fotossíntese são aqueles que são utilizados e captados pelas clorofilas, que são a luz azul e a luz vermelha. Lembrando que a luz azul, por ter um comprimento de onda menor, tem mais energia, enquanto que a luz vermelha, por ter um comprimento de onda maior, tem menos energia. E, portanto, somente a luz do espectro do visível é que participa do processo fotossintético. E essa luz do visível, que é utilizada no processo da fotossíntese, de agora em diante nós vamos chamar de radiação fotossinteticamente ativa, RFA. Do inglês é chamada de PAR, P-A-R, Photosynthetically Active Radiation. Para a gente, RFA, radiação fotossinteticamente ativa, que é a radiação que efetivamente participa do processo da fotossíntese. E ela é expressa em unidades de micromol por metro quadrado por segundo. Existem equipamentos que medem a radiação fotossinteticamente ativa. Você leva no ambiente, expõe o sensor à radiação que está presente ali, ele vai dizer exatamente a quantidade de radiação que é efetivamente utilizada no processo da fotossíntese. E quando a luz ela atinge as folhas, ela pode percorrer caminhos distintos. Basicamente, 3 caminhos ela pode seguir. O primeiro caminho é que ela pode ser refletida. A luz bate na folha e é refletida para o ambiente. Exemplo disso, a gente vê a folha verde porque está refletindo a coloração verde. E ela reflete a coloração verde porque a coloração verde não é absorvida ou é absorvida em muito pouca quantidade pelas clorofilas. As clorofilas absorvem preferencialmente os comprimentos de onda na faixa do azul e do vermelho. Os carotenoides, intermediário entre os dois. Um segundo caminho que a luz pode percorrer é ela ser absorvida para o processo da fotossíntese. Neste caso, a luz ela é captada pelos pigmentos fotossintetizantes através dos sistemas antenas localizados nos fotossistemas 2 e no fotossistema 1, e ela converte essa energia, transmite essa energia, não elétrons, mas energia, na forma de ressonância indutiva até o centro de reação do fotossistema 2 e do fotossistema 1. Nós já vimos isso na fase fotoquímica da fotossíntese. E essa luz é que é efetivamente utilizada para o processo fotossintético. E o outro caminho, a luz ela pode ser transmitida. Ou seja, a luz passa através da folha e ela atinge as partes mais internas da planta. Imaginem vocês um pé de manga. Então nós temos radiação que está atingindo as folhas que estão na parte externa do dossel, está recebendo mais radiação,
e parte dessa luz ela vai passar pelas folhas ou vai ser refletida pelas folhas mais externas, sendo transmitida para a parte mais interna do dossel. Então, enquanto as folhas na parte mais externa do dossel estão expostas à luz solar mais intensa, as folhas dentro do dossel estão expostas a uma luz solar muito, muito difusa. É um ambiente sombreado dentro daquele dossel. E quando a gente pensa na interceptação da luz, nós podemos analisar isso sobre diversos aspectos. Eu vou chamar a atenção apenas para alguns aqui. O primeiro aspecto sobre a interpretação da luz está relacionado com o posicionamento dos cloroplastos. Isso aí está diretamente envolvido com uma resposta à luz azul. O que isso quer dizer? Isso significa que a localização dos cloroplastos dentro da célula é afetado em função da quantidade de luz, mais especificamente em função da quantidade de luz azul que está atingindo aquela célula. E aqui são 3 exemplos típicos desse. Nesse primeiro caso, eu tenho uma planta que está no escuro. No segundo caso, eu tenho uma planta que está submetida à luz azul mais fraca. E no terceiro caso, eu tenho uma planta que está submetida à luz azul mais forte. E essas figuras, essas fotografias mostradas aqui embaixo, cada um desses pontinhos é um cloroplasto. Aqui nós temos uma célula, que eu estou delimitando a célula, e aqui tem outra célula, e assim sucessivamente. E cada uma dessas pontuações mais claras são cloroplastos. Lembre-se que numa célula, as organelas subcelulares, elas não estão nadando, não estão soltas ao acaso, ao léu, dentro de uma célula. Elas estão presas a um citoesqueleto. E esse citoesqueleto é que está diretamente envolvido com uma orientação, com certo grau de organização a nível celular. Então, os cloroplastos não estão soltos, boiando ali dentro. Eles estão presos em fios muito tênues que participam do citoesqueleto. Mais interesse em saber sobre citoesqueleto, recorram às disciplinas de biologia celular que vocês já fizeram, que vocês vão entrar em muito mais detalhes sobre isso. Mas o fato é que, nessa primeira situação, em que as plantas estão localizadas no escuro, nós podemos ver que houve um posicionamento dos cloroplastos bem na superfície da célula. Se nós tivéssemos uma célula representada lateralmente desta forma, os cloroplastos todos teriam migrado para essa região superior aqui. Por que ela faz isso? Para aumentar a sua capacidade de interceptação da luz. No segundo caso, quando nós temos luz chegando ao ambiente, mas luz no comprimento de onda do azul bastante frágil, bastante fraca, o que acontece? Vocês podem ver que há uma diminuição da quantidade de cloroplastos que estariam interceptando a luz. E nesse esquema lateral é como se nós tirássemos um pouco da quantidade desses cloroplastos. Como já tem luz atingindo, principalmente luz de onda no azul, aquela quantidade agora de cloroplasto seria o suficiente para captar a quantidade de energia necessária para o processo da fotossíntese. No terceiro e último caso, em que nós temos a luz azul muito forte, nós podemos pensar, quanto mais luz tiver para a fotossíntese, melhor que ela vai fazer mais fotossíntese. Não é assim que funciona. Nós vamos entender isso ao longo dessa aula. Então, quando eu tenho uma quantidade e radiância solar, de luz solar atingindo as folhas com uma intensidade muito grande, eu tenho muita luz azul, e a luz azul é um dos comprimentos que participa diretamente no processo da fotossíntese, a quantidade de energia é tão elevada que o que acontece agora é que os cloroplastos eles vão mudar de posição. Eles vão migrar e ficar como que estivesse escondido debaixo do outro. E a radiação chegando com toda a intensidade aqui. Então esse excesso de energia faz com que os cloroplastos eles empilhem um em cima do outro, de tal forma a diminuir a quantidade de luz que eles estariam captando para o processo da fotossíntese. E aqui é o que está mostrado nessa figura aqui. Nós podemos ver que os cloroplastos eles migraram para as laterais. Então eles ficam empilhados como que um escondendo debaixo do outro. Todo esse mecanismo foi desenvolvido
para otimizar o processo da fotossíntese. Isso foi feito ao longo de um processo de seleção natural. Então, quando a planta está no escuro, ela tenta maximizar a captação de energia luminosa. Quando a planta está em presença de luz, mas a luz não é saturante, ou seja, tem pouca luz azul, há uma dispersão dos cloroplastos. Não precisa ficar totalmente empacotados para aumentar a interceptação da luz. Mas quando eu tenho uma radiância muito forte, que eu tenho muita luz azul incidindo, neste caso, há uma reorganização do citoesqueleto que faz com que os cloroplastos empilhe debaixo do outro, de tal forma a diminuir a exposição dos cloroplastos à luz. Por quê? Porque o excesso de luz pode trazer prejuízos à fotossíntese. É isso que nós vamos ver mais à frente. Além de ter uma modificação no posicionamento dos cloroplastos, a luz pode fazer com que as folhas modifiquem o seu posicionamento. E isso é chamado de heliotropismo. Nós podemos ter diversos tipos de heliotropismo. Por exemplo, para-heliotropismo. Nesse caso, as folhas ficam paralelas à radiação solar. Para quê? Para minimizar a interceptação dessa luz. Ou nós podemos ter o dia-heliotropismo. Neste caso, as folhas elas vão tentar maximizar a interceptação da luz. Então as folhas ficam posicionadas não mais paralelas à luz, mas tendem a ficar mais perpendiculares à luz para aumentar a área de interceptação de luz. E uma estrutura das folhas responsável por esse processo é o pulvínulo. O pulvínulo é uma estrutura que está na base do pecíolo, que funciona à base de água, de forma muito semelhante ao que acontece nos estômatos, que faz com que a água migre em função de um gradiente potencial hídrico. Ela faz a mesma coisa em relação ao posicionamento das folhas em relação à luz. E aqui nós temos um exemplo disso. Se a luz, nesse primeiro caso, está incidindo nesse sentido, essas plantas, neste caso aqui, o lupino, ele tem um dia-heliotropismo, ele vai tender a ficar com suas folhas de forma perpendicular à radiação incidente. Neste caso, aumentando a interceptação da luz solar. Se a luz ela fica agora numa posição mais inclinada, as folhas também modificam o seu posicionamento de tal forma que elas permaneçam o mais perpendicular possível em relação à incidência luminosa. Exemplo clássico disso, o girassol. O nome girassol vem porque as folhas, principalmente a flor, ela tende a seguir o movimento do sol, aumentando a interceptação luminosa. Então são essas duas características que eu queria chamar a atenção para vocês. O posicionamento dos cloroplastos dentro da célula em função da intensidade luminosa e o posicionamento das próprias folhas de um órgão em relação à luz relacionado com o processo da fotossíntese. Mas um outro ponto extremamente importante é que existe uma distribuição irregular de luminosidade dentro do dossel. Em outras palavras, as próprias folhas entre si, elas têm um mecanismo de competição por luz. As plantas competem entre si pela luz, da mesma forma que as folhas numa mesma planta competem entre si pela luz. Então nós temos uma competição pela quantidade de luz, mas nós também temos uma competição pela qualidade da luz, que ela vai se modificar ao longo do dossel. Então a luz não é uniforme dentro de uma planta. Se nós imaginarmos uma plantação de soja, as folhas mais expostas ao sol estão numa condição de luminosidade, em termos de quantidade, de qualidade, completamente diferente das folhas que estão dentro da própria planta de soja. Mesmo raciocínio, imagine uma plantação de laranja, um laranjal. As folhas que estão da laranjeira, que estão expostas ao sol, estão numa condição luminosa em termos de quantidade, de qualidade, diferente das folhas que estão dentro da própria planta de laranja. Se nós imaginarmos num ambiente nativo, uma mata atlântica, por exemplo, que é mais fechada, as plantas que estão mais expostas ao sol, elas estão numa condição de luminosidade diferente em termos de quantidade e de qualidade da luz do que aquela planta que está crescendo naquele ambiente debaixo daquela planta que está sendo iluminada. Ou seja, existe uma variação tanto em termos de quantidade quanto de qualidade de luz ao longo do dossel das plantas. E é isso que está mostrado aqui. Essa linha vermelha
é o que está mostrando o que acontece no topo do dossel, e essa linha preta mostra o que está acontecendo dentro do dossel, no ambiente sombreado. Aqui nós temos diferentes comprimentos de onda, aqui no eixo X, e aqui nós temos irradiância, micromol por metro quadrado por segundo. Neste caso aqui, nós estamos falando da quantidade de luz que efetivamente participa do processo da fotossíntese. E o que a gente pode observar? Quando a gente pensa em plantas de sol, que é o vermelho, vejam as unidades, vai de 0 até 6. Quando a gente se refere às plantas à sombra, que é a linha preta, a unidade vai de 0 até 0,25. Isso em termos de quantidade de luz. Agora vejam o espectro luminoso, que é a qualidade da luz. Quando a gente pensa em termos de qualidade da luz, nós podemos ver que nas plantas ao sol, que nós temos praticamente todo o espectro luminoso em grande quantidade. Enquanto que as plantas que estão dentro do dossel, a quantidade de luz nesse espectro é extremamente baixo. Porém, quando a gente entra nessa região mais avermelhada aqui, que é o vermelho distante e o infravermelho, vermelho distante é exatamente no extremo máximo da radiação, 700, e depois cai no infravermelho, que não participa do processo da fotossíntese, nós podemos ver que dentro do dossel há um pico, tanto de luz vermelho distante quanto de infravermelho. Isso leva a uma resposta completamente diferente em termos de fotossíntese. E essa distribuição diferente de qualidade de luz faz com que as plantas elas apresentem comportamentos distintos. Se nós estamos falando em termos de fotossíntese, nós sabemos que os dois comprimentos de ondas mais utilizados são o azul e o vermelho para o processo da fotossíntese. Nós podemos ver que as folhas expostas ao sol, elas fazem muito mais fotossíntese do que as folhas que estão dentro do dossel. Por outro lado, dentro do dossel há um aumento drástico da quantidade de luz vermelho distante e de infravermelho. E esse aumento, principalmente da luz vermelho distante, faz com que as plantas naquele ambiente tenham comportamentos distintos. Que nós não vamos estudar isso aqui agora, no segundo módulo da disciplina. Nós estamos estudando a parte de bioquímica, metabolismo vegetal. Mas nós vamos entender isso perfeitamente quando a gente falar no terceiro módulo da disciplina, que é crescimento e desenvolvimento, sobre processos fotomorfogênicos. Nós vamos voltar a falar sobre isso. O que interessa aqui é que vocês guardem que existe uma distribuição irregular de luminosidade, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos, considerando uma planta que está exposta ao sol e o que está dentro do dossel. E essa característica de ambientes distintos fez com que a planta apresentasse hábitos de crescimento específicos. Isso é uma adaptação evolutiva da espécie, que afeta tanto o aspecto anatômico quanto o aspecto fisiológico que nós vamos ver aqui agora. E nós temos basicamente, então, dois tipos de planta, que vocês já devem ter ouvido falar. Nós temos as plantas de sombra e nós temos as plantas de sol. E esse esquema mostra uma curva de saturação de luz. O que está acontecendo neste caso? Nós temos aqui no eixo Y, nós temos a assimilação de CO2. Nós estamos falando de fotossíntese. E aqui no eixo X, nós estamos falando da radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, aquela que efetivamente participa do processo da fotossíntese. Esse é um dado experimental, que quer mostrar o seguinte. Essa planta, nesse experimento, ela foi colocada sob duas condições distintas de crescimento, em que houve uma limitação em termos da quantidade de luz que ela poderia absorver. No caso aqui, 92 micromol por metro quadrado por segundo, e no caso, 920 micromol por metro quadrado por segundo. Ou seja, nesse segundo caso aqui é 10 vezes superior ao primeiro caso. E essa planta é uma planta típica de sol. É uma planta que foi evolutivamente adaptada para crescer num ambiente com uma maior quantidade de luz incidente. Quando existe uma limitação em termos da radiação ao qual ela está submetida, existe uma limitação em termos da taxa fotossintética. Então, quanto mais luz eu coloco, mais essa planta se torna capaz de fazer a fotossíntese. Se eu limito a quantidade de luz, eu limito a quantidade de fotossíntese. Estou mostrando o efeito da luz, da curva de saturação de luz sobre a taxa fotossintética. E essas plantas de sol e plantas de sombra,
como nós dissemos, elas apresentam variações anatômicas. Eu não vou entrar em todos os detalhes, não. Vou chamar a atenção apenas para o seguinte. Que as folhas de sombra, geralmente, elas são um pouco mais finas do que as folhas de sol. Além disso, as plantas de sol, elas apresentam mais parênquima palissádico do que parênquima lacunoso. Isso lá de anatomia vegetal, introdução à anatomia vegetal, você sabe que existem dois tipos de parênquima nas folhas, parênquima palissádico e parênquima lacunoso. No caso das plantas de sol, elas têm uma maior quantidade de parênquima palissádico do que as plantas de sombra. E é exatamente isso que está mostrado aqui. Aqui está mostrando uma folha de sol e aqui está mostrando uma folha de sombra. Aqui nós temos o parênquima palissádico e aqui nós temos o parênquima lacunoso. As plantas de sol, elas têm muito mais parênquima palissádico do que as plantas de sombra. Isso é uma adaptação anatômica das folhas pelo ambiente em termos de luminosidade disponível. É uma adaptação evolutiva. Não significa que eu pego uma planta de sol, põe na sombra e desaparece o parênquima palissádico. Isso é uma característica evolutiva, geneticamente determinada. E existem adaptações fisiológicas entre as plantas de sombra e as plantas de sol. Quando nós consideramos as plantas de sol, elas têm geralmente uma maior quantidade de rubisco. Além disso, elas têm uma maior quantidade de xantofilas, que são carotenoides. E vocês vão entender exatamente o porquê disso daqui a pouco. Enquanto que as plantas de sombra, elas têm mais clorofila por centro de reação. E além disso, elas têm uma relação clorofila B e clorofila A mais elevada. Mas são detalhes que, se vocês tiverem interesse, vocês vão encontrar os comentários na literatura complementar. E além disso, as plantas de sombra têm uma menor taxa respiratória, enquanto que as plantas de sol, elas têm uma taxa respiratória mais elevada. Isso são características fisiológicas que as plantas desenvolveram para se adaptarem a essa condição de luminosidade. E aqui nós vamos tratar sobre um assunto extremamente importante, que é o chamado de ponto de compensação luminoso. E o que é ponto de compensação luminoso? O conceito de ponto de compensação luminoso é a intensidade luminosa na qual a fotossíntese líquida é zero. Ou seja, naquela quantidade de luz, a planta tem fotossíntese líquida igual a zero. E o que é fotossíntese líquida? Fotossíntese líquida nada mais é do que a fotossíntese total, ou seja, a quantidade de CO2 que a planta consegue fixar, menos a quantidade de CO2 que a planta libera. E a planta libera CO2 de duas formas, pela respiração e pela fotorrespiração. Lembrando que fotorrespiração é quando a rubisco exerce a sua função oxigenase. Não é respiração em presença de luz. É quando a rubisco exerce sua função oxigenase. Leva a um processo de descarboxilação nas mitocôndrias e esse CO2 colabora, participa da quantidade de CO2 liberado pelas plantas. Então, repetindo, fotossíntese líquida é a fotossíntese total, que é a quantidade de CO2 fixado, menos respiração mais fotorrespiração, que é a quantidade de CO2 liberado. Quando a concentração de CO2 fixado for igual à concentração de CO2 liberado, nós estamos no ponto de compensação luminoso. Ou seja, ponto de compensação luminoso é a quantidade de luz, a radiação fotossinteticamente ativa, na qual a quantidade de CO2 fixado pelo processo da fotossíntese é igual à quantidade de CO2 liberado pelo processo da respiração mais fotorrespiração. E aqui está mostrando este gráfico, em que nós temos aqui no eixo X, nós temos a radiação fotossinteticamente ativa, e aqui no eixo Y nós temos a taxa fotossintética. E aqui eu tenho dois casos. Eu tenho a planta de sol e aqui eu tenho uma planta de sombra. O que está acontecendo nesse caso? Onde é que está o ponto de compensação luminoso? O ponto de compensação luminoso é o ponto onde a fotossíntese líquida é zero. Ou seja, o ponto em que a quantidade de CO2 fixada é igual à quantidade de CO2 liberado. Neste gráfico, onde está o ponto de compensação luminoso? Onde está a fotossíntese líquida igual a zero? A fotossíntese líquida igual a zero está aqui.
E neste caso, então, nós podemos observar que nós vamos ter um ponto de compensação luminoso para as plantas de sombra, que vai estar localizado neste ponto, e vamos ter um outro ponto de compensação luminoso para a planta de sol, que está localizado neste ponto. Então, nessa radiação, que eu vou chamar de radiação 1, é o ponto de compensação luminoso para a planta de sombra. E neste segundo ponto aqui, que eu vou chamar de 2, é o ponto de compensação luminoso para a planta de sol. Vocês podem observar por esse gráfico que o ponto de compensação de uma planta de sombra é menor do que o ponto de compensação de uma planta de sol. Uma das razões que isso acontece é porque a taxa respiratória das plantas de sombra é menor do que a taxa respiratória das plantas de sol. Então aqui está o ponto de compensação luminoso. São as radiações nas quais a fotossíntese líquida é zero. Em outras palavras, quando nós estamos abaixo do ponto de compensação luminoso, a quantidade de CO2 liberado para a atmosfera é maior do que a quantidade de CO2 fixado pelo processo da fotossíntese. Então, neste caso, nós temos valores negativos. Então, vou ter fotossíntese líquida menor do que zero. No ponto de compensação luminoso, que é este ponto aqui, a fotossíntese líquida vai ser zero. A quantidade de CO2 fixado é igual à quantidade de CO2 liberado. Então, neste caso, a fotossíntese líquida vai ser zero. E de agora em diante, desse ponto em diante, nós vamos ter que a quantidade de CO2 fixado é maior do que a quantidade de CO2 liberado. Nessas condições, a fotossíntese líquida é positiva, ou seja, é maior do que zero. Guardem o seguinte: nenhuma planta sobrevive por muito tempo abaixo do seu ponto de compensação de luz. Se uma planta ficar abaixo do seu ponto de compensação de luz de forma indefinida, é uma planta que vai morrer. Por quê? Porque ela vai consumir todas as suas reservas e vai estar sempre respirando mais, fazendo mais fotorrespiração do que está fixando carbono. Então ela vai liberar muito mais CO2 do que vai fixar. E se permanecer nessa condição de forma indefinida, ela vai morrer. Quando a planta está no seu ponto de compensação luminoso, ela para de crescer. Ela não vai crescer mais nada. Não há nenhum incremento em termos de matéria seca. Porque a quantidade de CO2 que está sendo fixada é igual à quantidade de CO2 que está sendo liberado. As plantas somente vão crescer e vão produzir quando elas estiverem com ponto de compensação luminoso positivo. Somente nessas condições que as plantas são capazes de crescer e produzir. Isso é extremamente importante quando nós estamos trabalhando com, por exemplo, espaçamento de plantio entre plantas. Quando nós estamos, por exemplo, trabalhando com sistemas agro-silvopastoris, ou seja, nós temos árvores crescendo com plantas crescendo com animais, numa mesma área tentando otimizar. Se as plantas que estão crescendo debaixo do céu estiverem abaixo do seu ponto de compensação luminoso, você não vai ter eficiência de estabelecimento daquela cultura naquele local. Porque as plantas vão morrer porque não vai ter luz suficiente para garantir a sua manutenção e o seu crescimento. Então, quais são os efeitos da luz sobre a fotossíntese? Nós temos duas situações. Quando nós temos baixa luminosidade, a nossa fotossíntese vai ficar reduzida, vai ser limitada. Por quê? Porque eu não tenho luz suficiente para o processo. E aonde que essa luz está limitando? Está limitando a fase fotoquímica da fotossíntese, na produção de ATP e poder redutor. Por outro lado, então nós podemos pensar, então vamos colocar luz à vontade. Excesso de luminosidade, alta luminosidade que leva a um excesso de luz, também pode ser prejudicial para o processo da fotossíntese, porque pode inibir o processo da fotossíntese. Ou seja, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. O ambiente tem que ter uma quantidade de luz suficiente que permita que a fotossíntese seja otimizada. Pouca luminosidade vai limitar a fotossíntese em termos de produção de ATP e poder redutor. Excesso de luminosidade é o que nós vamos entender que vai acontecer aqui agora. Quando nós temos luminosidade em condições normais, nós vamos poder utilizar aquela energia para o processo da fotossíntese. Ótimo! Mas quando nós temos um excesso de fótons, o que vai acontecer? Eu tenho muito mais fótons chegando. Nesse caso, a planta vai ter que, de certa forma, dissipar esse excesso de energia. Lembre-se que a fotossíntese nós temos a fase fotoquímica e a fase bioquímica.
No caso da fase fotoquímica, quanto mais luz chegar nos sistemas antena do fotossistema 2 e fotossistema 1, mais é que ele vai haver produção de ATP e poder redutor, que vão ser utilizados pela fase bioquímica. Mas se chega um excesso de energia, eu vou começar a ter excesso de ATP e excesso de poder redutor. Então, neste caso, a planta tem que dissipar excesso de energia e uma das formas que ele faz é dissipação na forma de calor, como nós já mencionamos, quando o sistema antena ele capta energia e tem um mecanismo de dissipar essa energia, ou seja, na forma de calor, ou seja, na forma de fluorescência. Se por um acaso continua chegando o excesso de energia, pode haver a formação de produtos fototóxicos, como por exemplo superóxidos, como por exemplo radicais livres. E esses compostos levam ao dano nas estruturas dos componentes dos fotossistemas, como por exemplo no fotossistema 2, que danifica um dos componentes, que é a proteína D1. Neste caso, isso pode levar a um problema bastante sério se ela não houver mecanismo de reparo. Isso pode levar ao que nós chamamos de fotoinibição. E essa fotoinibição leva a uma destruição daquelas células que estão recebendo excesso de energia. E isso compromete completamente a captação da energia solar e, consequentemente, o processo da fotossíntese. E como que a planta, então, faz para dissipar esse excesso de energia? Um dos mecanismos nós mencionamos anteriormente, que é a dissipação na forma de calor. O outro mecanismo é através da fotoproteção fornecido pelos carotenoides. E nós sabemos que os carotenoides são compostos por xantofilas e carotenos, já estudamos as suas composições e são chamados de pigmentos acessórios porque eles participam do sistema antena, captando em comprimento de ondas diferente das clorofilas A e B, mas além disso, eles participam do processo de dissipação do excesso de energia luminosa que chega nos fotossistemas. E é o que está representado no que nós chamamos de ciclo da zeaxantina. O que acontece nesse caso? Eles evitam a formação dos superóxidos. E esses superóxidos é que vão afetar diretamente os lipídios das membranas. Como que isso acontece? Quando nós temos condição de baixa luminosidade, está tudo bem, está tudo certo. O processo da fotossíntese vai aumentar. Quanto mais luz eu colocar, mais a fotossíntese vai aumentar, até atingir um limite. Se eu começo a aumentar demais a quantidade de energia, o que passa a limitar agora o processo da fotossíntese não mais é a fase fotoquímica da fotossíntese, mas a fase bioquímica da fotossíntese. Seja a capacidade do rubisco de captar o CO2, ou seja a capacidade do ciclo C3 de regenerar o aceptor inicial RUBP. Já vimos isso em outras aulas. Então, neste caso, à medida que vai aumentando a quantidade de energia no sistema, isso vai fazendo com que o oxigênio que estava naquele carotenoide saia. E existe o risco de formação de superóxidos. Então, o que acontece? Neste caso, há a formação com a participação de ascorbato. Isso, então, ao invés de formar o superóxido, começa a formar água. Continua o processo, ele retira novamente o outro oxigênio pelo excesso de luz e a formação novamente de água. E isso evita então a formação dos superóxidos, evitando o processo de destruição das membranas que leva ao processo de fotoinibição. Uma outra forma de dissipação do excesso de luz, nós já vimos quando a gente estudou a transpiração. É que essa energia ela pode ser dissipada na forma de calor. Então, há uma entrada de energia no sistema, a planta vai captar aquela luz e, nesse caso, ela vai dissipar essa energia emitindo comprimento de ondas maiores, no caso, emitindo no infravermelho. E isso leva a uma diminuição da quantidade de energia na célula e, consequentemente, evita os efeitos danosos desse excesso de luminosidade. Outra coisa que a planta pode fazer é a transpiração para controlar a questão da temperatura foliar. Então a planta, quando recebe o excesso de energia, a água ajuda a manter a temperatura das folhas em função das suas características físico-químicas, como alto calor latente de vaporização e alto calor específico, ajuda a manter a homeostase térmica e, além disso, a energia captada pelos fotossistemas ela é dissipada na forma de calor ou na forma de fluorescência. Nesse caso, mostrando a emissão na forma de calor para evitar danos no aparato fotossintético. Existem mais coisas relacionadas com isso? Existem muito mais coisas. Mas esse é o princípio básico da participação da luz
sobre o processo da fotossíntese. O que eu quero chamar a atenção, que vocês guardem, é que pouca luz debilita a fotossíntese porque a planta vai ter uma taxa fotossintética mais baixa. Excesso de luz também pode debilitar a fotossíntese, inibindo a fotossíntese, porque o excesso de energia pode comprometer a estrutura da fase fotoquímica da fotossíntese. Então a luz ela tem uma condição ótima para o funcionamento da fotossíntese. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!